falar de Brasil, Nilma. O que o Elon Musk veio fazer aqui? Opa, comandante, primeiramente eu estou muito agradecido por estar aqui. É um canal que eu já acompanhava há bastante tempo. Vários inscritos meus e teus começaram a tentar fazer essa união e finalmente estar aqui é algo que eu fico realmente muito feliz. Sobre o meu contexto, assim, sobre a minha história, bem rapidamente, eu acho que eu vou até falando ao longo dessa conversa aqui, mas basicamente eu sempre trabalhei com software, né? Eu tive quase uma década de experiência trabalhando com isso. Trabalhei inclusive no Vale do Silício e eu até espero aqui nessa conversa poder compartilhar algumas coisas que geralmente eu não falo, mas que tem muito a ver com essa conversa do Elon Musk, porque tem muitos brasileiros que infelizmente não fazem nem ideia de como realmente funciona a indústria de tecnologia, o que essas big techs realmente são, quem realmente é Elon Musk. E eu vou tentar pelo menos mostrar, especialmente para aqueles que ainda são iludidos, que ainda acham que ele apenas é um sujeito bonzinho, e na verdade é algo muito pior. Eu acho que o melhor descreveu, até onde eu vi assim na grande mídia, foi o Pepe Escobar, que ele chegou e falou: olha, o Elon Musk ele é uma cria do Pentágono. Ele estava certo nesse sentido, só que tem muito mais sobre esse sujeito que, assim, demonstra muito bem como essa elite tecnocrática do Vale do Silício opera. E, na minha opinião, para quem conhece meu trabalho já há uns 3 anos ou até mais, assim, eu não tenho inimigo maior. Eu acho que não existe uma ameaça maior tanto para o Brasil, mas até mesmo para a humanidade, porque essa gente é muito mais perigosa do que a maioria das pessoas imagina. Ô, Nilma, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho engraçado esse Musk, o Babyface, né? O cara de bebê lá, o Zuckerberg, cara de boneca, né? O Zuckerberg. Tem o Barba de Bode também, do Twitter lá, o Jack, não sei o quê. Eu acho engraçado que todos eles são caricatos. Uhum. Sabe, são os personagens assim, caricatos. É aquele cara que você tira sem contexto, você tira sarro nele, porque é um personagem caricato. Essa gente manda mesmo, eles são testa de ferro, hein? Porque pra ser Bom, todo mundo igual aqui, não é possível. Eu não consegui acreditar nisso, né? é Como é sempre que o você vê mesmo. isso aí? É sempre o mesmo perfil. Tem um sujeito chamado Peter Thiel, que eu até cheguei a conhecer pessoalmente, mas eu não tive nenhum aprofundamento com ele, porque a agenda dele não tem nada a ver com o que eu acredito. Mas ele fala que no Vale do Silício parece que está cheio de autista, né? E eu mesmo eu tenho autismo, e acho que foi uma das razões pela qual eu chamei a atenção de alguns deles. Mas eu acho que o problema é que muitos autistas, pelo menos no começo, eles não percebem no que eles estão entrando. Eles não percebem, eles não têm aquela percepção de que o negócio é Não. muito mais embaixo. E aí eu comecei, depois de muito trabalhar nesse lugar, a ver muita coisa estranha, a fazer minha pesquisa. E, por exemplo, vamos falar sobre o Mark Zuckerberg, por exemplo, do Facebook. Né? Ele recebeu dinheiro indiretamente da CIA, por uma agência chamada InQtel, INQTEL. O Elon Musk, também muito ligado ao próprio Peter Thiel, que é um sujeito que está ligado a essa agência. Você vai ver o histórico desses personagens, né? Como o senhor descreveu, acho que não tem melhor forma de descrever. Eles são assim. Muita gente gosta de falar que o Biden ele é um fantoche. Mas, no caso desses sujeitos, não é tão diferente assim, né? Geralmente são chantageados, são geralmente assim motivados a fazer isso ou aquilo, já que às vezes tem um dossiê contra esse CEO, e aí o cara faz literalmente o que uma pessoa por trás quer que ele faça. Então, assim, é algo muito mais obscuro do que as pessoas têm noção, e foi a principal razão pela qual eu saí. Eu falei, olha, isso daqui é jogo de psicopata, eu prefiro ser pobre no Brasil, mas pelo menos ter minha dignidade. Agora, essa gente, assim, eles têm uma agenda que, no meu ver, é pior do que o típico imperialismo. É ruim o típico imperialismo, só que o que a gente está falando aqui é um tecnofeudalismo, é uma forma de tecnocracia absurda. Eles querem um controle ínfimo sobre a vida de cada uma das pessoas, e por trás daquela figura caricata tem ali um monte de pessoas psicopatas controlando o discurso deles. Essa gente acha, eu não sei, eu tenho a impressão, eu fico olhando, que essa gente talvez se ache melhor que o resto da humanidade e querem transformar, né, a humanidade, querem criar assim uma visão malthusiana do mundo, né?
tem que ter menos gente no planeta, tem que ter menos atividade industrial, a gente precisa controlar os atos das pessoas. Mas é engraçado que ao fazer isso, a impressão que eu tenho, eu não sei, que ao fazer isso eles estão gerando mais conflitos, né? Os Estados Unidos está praticamente se arrebentando por causa desse monte de teorias aí que ganharam força, né? Sim, eu acho que o principal sujeito que a gente pode ver quão perniciosa é essa ideologia deles é o Yuval Harari. Eu tenho Harari. Harari, é. Infelizmente, ele até deu uma palestra aqui no Brasil. Assim, é um sujeito que eu não considero nem tendo assim, ele tem uma opinião diferente de minha. Não, eu acho que ele é um sujeito doente. Você escuta o que ele fala, nós precisamos hackear os seres humanos. Existem pessoas que serão completamente inúteis no futuro e a gente tem que achar alguma forma de lidar com isso. Eles falam em termos de uma soberba, assim, eles se colocam quase como semideuses aqui na Terra. Exatamente. Né? Então, e sim, tem muito a ver com a agenda neo-malthusiana, que em si tem muito a ver com a questão do aquecimento global, mas aqui no YouTube acho que não dá para falar muito disso, né? Porque foi uma forma de eles recomporem o eugenismo que existia, né? Só que de formas diferentes, com uma retórica diferente. Mas o Elon Musk em si, para quem não sabe, ele nasceu nesse contexto. O Elon Musk ele é um desses tecnocratas. O maior exemplo disso foi o avô do Elon Musk. Pode procurar quem era o avô do Elon Musk. No Canadá, ele era o líder do partido tecnocrata. Muita gente aqui no Brasil fala da China, né? Porque na China tem o crédito social. Já nos anos 70, se eu não me engano, nos anos 70, que o avô do Elon Musk ele era uma das principais lideranças do partido do crédito social do Canadá. Sempre a família dele teve muita conexão com a ideia de tecnocracia, de um controle central, e ele próprio, o próprio Elon Musk, ele não só herda isso, como coloca numa proporção realmente perigosa. E isso está afetando os próprios americanos, porque vai totalmente contra os interesses, às vezes, dos próprios americanos, porque essa agenda, ela em si, às vezes, vai ter ali um conflito que quem melhor descreve, acho que é o Brzezinski, né? O Brzezinski, ele chega naquele livro dele lá, Entre as Duas Eras, e fala, o que a gente está querendo colocar aqui não necessariamente é o melhor para os próprios Estados Unidos, ou qualquer nação no mundo, é uma agenda própria, tecnocrática, que a gente vê os Estados Unidos se dando bem com isso, porque ele é o principal motor, mas é algo, entre aspas, pelo menos para ele, quase que independente. Enfim, não interessa muito. A questão é que para o brasileiro médio isso está ficando cada vez mais óbvio que é algo muito sério que a gente deve tomar muito cuidado. Mas é engraçado, você citou um personagem interessante aí que é o Brzezinski, né? Porque a Madeleine Albright parece que é cria dele, né? E a Vitória Nuland é cria da Madeleine, quer dizer, vem passando de um para outro. Sim. Sabe? Vem passando há décadas, vem passando de um para outro e deságua nesse mundo que a gente está vendo aí, né?